Bom dia, eu me chamo Aline Darus Gama, sou bióloga, monitora ambiental no Parque Estadual da Cantareira. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre animais peçonhentos de interesse médico. Primeiramente, é bom a gente saber qual a diferença de animais venenosos para peçonhentos. Os animais venenosos são aqueles que possuem glândulas de veneno, eles produzem o veneno, mas eles não têm como inocular o veneno, como por exemplo o sapo. Os animais peçonhentos, além deles produzirem o veneno, a peçonha, eles têm um aparelho especializado para inocular. No caso, as cobras possuem os dentes inoculadores, as aranhas possuem as quelíceras e o escorpião, por exemplo, possui o telso. Então, cada animal peçonhento possui um aparelho inoculador de peçonha. Todas as cobras são peçonhentas e todas as aranhas, elas são peçonhentas? Na realidade, as cobras que são peçonhentas no Brasil totalizam cerca de 15%, tá? As outras cobras que nós temos no Brasil não são peçonhentas. Então, elas acabam matando suas presas por outras formas, constrição, como por exemplo a sucuri, a jiboia, tá? Que são cobras maiores, elas conseguem matar a presa de outra forma. Já as aranhas, elas precisam da peçonha para matar a sua presa. Então, elas picam a presa, injetam essa peçonha e aí, vocês já devem ter visto presa na própria teia dela, o bichinho ali. Essa toxina que ela produz, ele vai digerindo o animal e depois ela suga essa pastinha que já se forma, tá? Então, as aranhas, elas têm a peçonha justamente porque elas precisam para se alimentar. Mas nem todas as aranhas causam dano ao homem. Tá? Então, mesmo que ela tenha a peçonha, se ela conseguir picar o homem, ela não vai fazer mal para ele. Então, nós temos alguns grupos que são as marrom, as armadeiras e as viúvas, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? As aranhas de interesse em saúde no Brasil, nós temos a aranha marrom, que é uma aranha, ela é bem pequenininha, na própria apresentação dá para ver, ela chega a uns 3 centímetros. É uma aranha que ela é encontrada em uma teia que parece algodão desfiado. A gente pode encontrar em região de mata e às vezes até dentro de casa, atrás de quadros, dentro de roupa. Às vezes a pessoa tem uma casa em região de mata e a roupa de cama, por exemplo, fica guardada há muito tempo. Quando a pessoa vai abrir, ela encontra como se fosse realmente tufos de algodão, a aranha pode estar ali. É uma aranha calma, que geralmente o acidente acontece quando ela é comprimida contra o corpo. Então, às vezes a pessoa pega essa roupa de cama, vai vestir, vai se cobrir e acaba sofrendo um acidente. Ou está dentro de uma roupa qualquer, uma blusa, a pessoa coloca, toma uma picada. Então, é sempre importante sacudir a roupa, olhar sapatos, olhar luvas. Então, às vezes a gente deixa a luva guardada há muito tempo e vai colocar e tem uma aranha dentro. Então, é bom sacudir e também dar uma apertadinha pelo lado de fora, porque se estiver dentro acaba morrendo. E também o sapato a mesma coisa. O interessante não é matar o animal, mas no caso de se defender, sim. Tá? De evitar um acidente, você pode bater o sapato, até mesmo pisar em cima do sapato. Então, geralmente, o acidente é um acidente que acontece por você comprimir o animal, ele não te ataca, tá? E a picada dela não é dolorosa, é uma picada que muitas vezes a pessoa acha que foi um insetinho que acabou picando, uma coisa bem simples. A pessoa muitas vezes vai olhar e vai ver uma picadinha bem de leve, vai achar que foi realmente uma coisinha simples, ou qualquer outra reação dermatológica, e depois de um tempo pode aparecer uma situação pior, pode ocorrer até necrose, e em alguns casos o problema renal. Aqui são só algumas fotos exemplificando como pode ficar esse acidente, o que pode acontecer. Então dá para ver pelo segundo quadro que a pessoa está com uma picada bem de leve e depois vão acontecendo algumas outras alterações, vai necrosando a pele, vai destruindo o tecido em volta da picada. E aí a pessoa tem que procurar ajuda médica para tomar o soro específico. Outra aranha que é de grande interesse é a armadeira. A armadeira ela é uma aranha um pouco maior, ela chega a ter uns 13 centímetros, um pouco mais. É uma aranha um pouco mais agressiva. Ela é chamada também de aranha da banana, aranha macaca, justamente por ela ser encontrada comumente em regiões com bananeiras. Mas isso ela está lá justamente para procurar o seu alimento, que seriam os insetos, outros bichos que estão por ali. Ela consegue se alimentar de pequenas aves, pequenos roedores também.
ela já é um pouquinho mais agressiva, é um animal um pouquinho mais agressivo. E ela recebe esse nome de armadeira porque quando ela está caminhando, se ela encontra um possível predador, ela levanta os 2 primeiros pares de pernas e às vezes ela faz como se fosse uma dancinha justamente para tentar parecer maior que o predador e amedrontá-lo. Ela pode dar muita dor, inchaço, sudorese, vômitos e até problemas respiratórios e cardíacos. Aqui, na foto, nós podemos perceber que se trata de uma criança. É uma coisa que também pode acontecer em reação ao veneno da armadeira, que é o priapismo, a ereção do órgão masculino. Dizem que causa muita dor e nas mulheres pode correr uma dor na região do útero. Então, dizem que as dores podem ser intensas. Já as viúvas, o grupo das viúvas, que nós temos a viúva amarela e a viúva negra, ela, diferente daquelas viúvas que nós vemos em filmes e tudo mais, a brasileira, ela não tem uma reação tão forte. É uma aranha que quase não ocorre acidente, é uma aranha bem tranquila, ela vive em teias, as teias dela são teias irregulares, geralmente a teia dela ela tem uns fios que puxam para alguma superfície mais baixa, que é justamente onde ela sente a presença de uma possível presa, né, de algum inseto que passa, esbarra nesses fios, ela sente a vibração pela teia e ela desce, tá? Elas são aranhas muito pequenas, elas recebem esse nome de viúva, justamente as pessoas falam dela predar o macho após a reprodução. Não é a única aranha que faz isso, ela recebeu essa fama porque foi uma das primeiras onde se observou esse comportamento, até porque o macho ele é minúsculo. Então, para ela predar esse macho, acaba sendo uma perda de energia, porque ela não consegue obter muita energia do tamanho que é esse macho. Ela é encontrada em diversos lugares, ela pode ser encontrada em região de mata e também dentro de casas, atrás de quadros, atrás de outras superfícies, em bancos, às vezes banco de praça embaixo, a gente consegue visualizar a teia dela. Aqui eu coloquei um exemplo das zootecas dela, que são as bolsas de ovos. A viúva ela tem uma tática onde ela cria várias zootecas justamente para enganar um possível predador. Então ela faz algumas zootecas, deixa espalhadas ao longo da teia, e quando o predador vai predar, a chance dele predar a zooteca que está vazia é maior. Então, ela consegue manter a prole dela. Ela causa mais problemas musculares, contrações involuntárias, agitação e um pouco de sudorese, tá? Aí aqui é um acidente para ver que é bem tranquilo, acidente com viúva. As outras aranhas, que nós também podemos dizer que podem ser de interesse em saúde, ela já não tem a necessidade de tomar um soro, de recorrer a algo mais elaborado. E nós temos a famosa caranguejeira, que as pessoas têm muito medo. Aí eu coloquei 2 exemplos para mostrar a maior que nós temos aqui, que é conhecida como caranguejeira Golias. E do lado tem uma bem pequenininha que ela chega a medir 1 centímetro. Ela é bem pequena mesmo. O que acontece é que se ela picar realmente a dor local, como se fossem 2 agulhadas, e a caranguejeira ela tem aqueles pelos urticantes na parte do abdômen. Quando ela se sente ameaçada, ela raspa o último par de pernas no abdômen, ela libera esses pelos. Então, se isso entra em contato com pele, com narina, com garganta, coça muito. Então, por exemplo, um cachorro que vai tentar predá-la, ela solta esse pelo, ele vai começar a se coçar, ele vai começar a espirrar e aí ela consegue fugir. E coça muito mesmo. Mas a reação geralmente é essa. Então, uma pessoa que tem uma alergia e tudo mais, mas de resto ela é muito tranquila. E também elas não são aranhas muito agressivas. A maioria das espécies elas são bem mais tranquilas também. A licosa, chamada de aranha de grama, tarântula, aranha-lobo em outras regiões, ela é uma aranha que ela é encontrada principalmente em região de cerrado, mas acaba se difundindo, região de Mata Atlântica a gente acaba hoje em dia encontrando também. Ela é uma aranha que ela parece um pouco com a aranha armadeira e ela imita em parte o comportamento. Às vezes ela também levanta essas pernas da frente e as pessoas acabam confundindo.
Ela é uma aranha que acaba entrando dentro do grupo das de interesse justamente porque ela acaba picando a pessoa, mas não é nenhum acidente grave, é só uma picadinha simples. Mas a pessoa se assusta, tá? Aí aqui, nas duas fotos que vocês vão observar, na primeira é uma fêmea carregando a alteca, ela tem esse comportamento de carregar, e na segunda, quando os filhotinhos nascem, que eles sobem em cima da mãe e ficam por um tempo ali. Então, às vezes a pessoa vê e se assusta, acha que é algo mais mirabolante e é uma aranha tranquila. Agora, os escorpiões de interesse em saúde. Esses escorpiões, muitos deles geralmente não deveriam ser encontrados nas áreas de mata, mas hoje também nós temos esses animais espalhados. Seja no transporte de algum material de construção, alguma coisa, eles acabam sendo difundidos, sendo espalhados. Inclusive, o Stigmurus, que está na foto, ele é um escorpião que era mais encontrado na região do Nordeste, hoje ele está sendo encontrado também na região de São Paulo, justamente, provavelmente, transporte de feirantes que acabam trazendo mercadorias de longe para cá e ele acaba vindo junto. O acidente por escorpião, ele é um acidente hoje em dia muito visto, muito visualizado, inclusive por questões com crianças. O escorpião é um bicho pequeno, é um bicho tranquilo, assim como as aranhas, eles não vão fazer barulho, eles não rosnam como outros animais, eles não têm um guiso como a cascavel, então é um animal muito silencioso. Então acontecem muitos acidentes quando a pessoa vai calçar um sapato e o escorpião está lá dentro. A pessoa vai vestir uma luva, vai colocar uma roupa e o escorpião está lá. Ou às vezes a pessoa está na mata, por exemplo, diante de um incêndio, ela vê uma estrutura caída, ela vai retirar, o escorpião pode estar ali. Então, assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado ao manusear esses equipamentos e tudo mais. Eles são encontrados hoje em dia, os escorpiões, em todo o país. A picada, ela causa muita dor no local. Às vezes ela irradia, por exemplo, a pessoa toma uma picada na mão, ela irradia por parte do braço. No hospital, ela, inclusive, muitas vezes toma um remédio que é um bloqueio de dor, eles dão algumas injeções para bloquear essa dor. Mas os acidentes piores geralmente são em crianças e pessoas idosas, que podem apresentar uma manifestação mais grave. Os escorpiões, eles estão causando alguns problemas em algumas espécies, por exemplo. O escorpião amarelo, ele se reproduz por partenogênese. O que isso quer dizer? Ele não precisa de um macho e uma fêmea para se reproduzir. A fêmea, ela vê que ela está num ambiente adequado, com boa alimentação, tem bastante, por exemplo, a região abandonada, um terreno baldio cheio de baratas. A fêmea, ela está com bastante demanda ali de alimento, ela decide e ela acaba dando cria. Ela não precisa de um macho para isso. Aí os filhotes que nascem todos fêmeas, quando eles decidem, quando estão na fase adulta e decidem que está bom para eles, propício, eles vão e dão cria também. Com isso, o número de escorpiões cresce muito. E o escorpião marrom, ele precisa de um macho e de uma fêmea, e o amarelo do Nordeste, ele pode se reproduzir por partenogênese ou dependendo de um macho e uma fêmea, tá? O que acontece às vezes de muito problema? As pessoas encontram um escorpião e decidem chamar a dedetização. O pessoal vem e joga inseticida. Inseticida é para matar insetos. Quando você usa inseticida em uma região que tem escorpiões ou aranhas, você vai irritar o animal. É muito difícil você matar o animal. O escorpião, ele consegue fechar o pulmão dele fica na parte de baixo do corpo, ele consegue fechar essa estrutura e ele consegue fugir dali. Então, quando você tem escorpião numa região pontual e você joga um inseticida, você espalha, porque o escorpião vai se sentir irritado com aquela substância no corpo e ele acaba se espalhando. Quando você faz isso com a aranha, ela também pode se sentir incomodada e também espalhar. Então, quando você tem a presença de escorpiões, o certo é ou pedir ajuda para algum órgão competente, para alguém que tenha já a experiência no manejo e retirar esse animal. Nunca jogar venenos, esses inseticidas que não vai adiantar.
Com relação às serpentes de interesse em saúde, eu coloquei algumas fotos para mostrar algumas características. Nós temos 4 grupos. O primeiro das jararacas, que a gente sempre fala, jararaca tem aquela estrutura